Ele era o melhor aluno de engenharia espacial numa universidade pública do Brasil. Mas no dia em que se formou, o pai morreu. E a mãe, doente, dependia dele para sobreviver. Em vez de construir foguetes, ele virou faxineiro. Limpava chão com diploma no bolso e sonho no peito. Até que uma noite, enquanto limpava uma sala vazia numa fábrica de foguetes nos Estados Unidos, ele viu uma equação errada no quadro. Ele corrigiu. E no dia seguinte, Elon Musk quis saber quem fez. E isso, o que veio depois, é inacreditável. Essa é a história de Hugo Lima, o faxineiro que virou engenheiro-chefe e levou o céu até onde nunca antes tinha chegado. O céu sempre pareceu mais próximo para Hugo. Desde menino, ele se deitava no quintal da pequena casa de tijolos expostos, no subúrbio de Fortaleza, e contemplava as estrelas como se fossem velhas conhecidas. A mãe, Dona Nair, sempre dizia: "Menino, cuidado para não tropeçar olhando para cima demais." "Mãe, é lá que eu quero estar um dia", respondia com um sorriso sereno de quem acreditava mesmo que o impossível podia ser alcançado. O pai, seu Amaro, homem simples, pedreiro de mãos calejadas, nunca entendeu muito bem aquele sonho, mas respeitava. "Se meu filho quer construir foguete, que construa, desde que não esqueça de onde veio", dizia aos vizinhos com orgulho velado. Hugo era brilhante, não no sentido vaidoso da palavra, mas naquele brilho que vem de dentro, de quem enxerga sentido em cada fórmula, em cada livro emprestado da biblioteca municipal. Com muito esforço, passou no vestibular da Federal, Engenharia Espacial. Chorou abraçado aos pais, quando viu o nome dele entre os aprovados. Na faculdade, era o primeiro a chegar, o último a sair. Suas anotações viraram referência entre os colegas. Professores o admiravam em silêncio, como quem observa um cometa raro passar. Aos 22 anos, Hugo concluiu o curso como o melhor aluno da turma. Mas no mesmo dia da colação de grau, recebeu uma ligação que o arrancou da órbita. O pai sofrera um infarto fulminante e Dona Nair estava acamada, sem conseguir trabalhar. A realidade caiu como um meteoro. Sem tempo para buscar uma vaga na área, ele aceitou o primeiro emprego que conseguiu, ajudante de obra. Depois, entregador de aplicativo. Mais tarde, auxiliar de limpeza em um hospital. Trabalhava dobrado, mal dormia. A mãe precisava de remédios caros e a aposentadoria do pai havia sido negada por falta de contribuições suficientes. "Filho, você estudou tanto. Isso não é justo", sussurrava Dona Nair entre tosses. "Não se preocupe comigo, mãe. Eu vou dar um jeito." E foi nesse dar um jeito que nasceu uma ideia radical. Num domingo chuvoso, enquanto esperava uma entrega, Hugo ouviu um conhecido contar que estava indo para os Estados Unidos. Ilegal, sim, mas a promessa era de trabalho, dinheiro e uma chance de recomeço. Naquela noite, encarando o céu encoberto de nuvens, Hugo tomou sua decisão. "Me perdoa, mãe, mas eu vou." Vendeu a velha bicicleta, os livros da faculdade, o pouco que tinha. Deixou Dona Nair aos cuidados da vizinha, Dona Célia, e embarcou com uma mochila surrada, uma foto da mãe e uma carta do pai dobrada no bolso. Era o começo de uma nova jornada. Ele não sabia o que o esperava do outro lado da fronteira, mas levava com ele a certeza de que seu lugar ainda era entre as estrelas. O ar do aeroporto em Miami parecia denso, pesado, como se cada molécula soubesse que Hugo estava ali sem permissão. Passou pela imigração com o coração na garganta, usando um visto de turista conseguido com esforço e uma pequena mentira: visitar um primo em Orlando. Mas não havia primo algum. Apenas uma promessa vaga de trabalho feita por um homem que conheceu em um grupo no WhatsApp e um endereço rabiscado num papel úmido de suor. Hugo foi deixado numa garagem improvisada em Homestead, sul da Flórida, junto com outros imigrantes ilegais. Acordava com o sol queimando o telhado de zinco e dormia com o som dos trens ao longe.
No primeiro dia, foi levado para trabalhar numa plantação de morangos. Doía o corpo, doíam os pés, mas doía ainda mais olhar para o céu e se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? No segundo mês, conseguiu vaga de faxineiro numa fábrica. Não era qualquer fábrica. Era um dos centros operacionais da SpaceX em Cape Canaveral. Era como estar no céu e não poder respirar. Durante o expediente, andava por corredores iluminados por luz fria, empurrando seu carrinho de limpeza entre salas de vidro e engenheiros, uniformizados discutindo fórmulas que ele compreendia melhor que muitos ali. Evitava contato, andava de cabeça baixa com medo de ser descoberto. Mas os olhos varriam cada quadro branco, cada diagrama inacabado. E havia um em particular, sempre escrito, sempre incompleto, numa sala no fim do corredor B4. Um problema de trajetória orbital com anotações em vermelho. Hugo limpava aquele espaço toda noite. E toda noite olhava aquele cálculo, sentia que algo ali estava errado. Certa vez, deixou cair a vassoura ao perceber o erro. O susto foi tão grande que ele anotou em um guardanapo sujo do refeitório uma sugestão de correção. Não ia entregar, claro, seria loucura, mas não conseguia parar de pensar. Naquela noite, não resistiu. Sozinho, às 3 da manhã, pegou o marcador azul da lousa e ajustou 3 linhas da equação. Simples, preciso, elegante. Apagou logo depois com a manga da camisa. Mas a câmera de segurança havia registrado. 2 dias se passaram em silêncio. Mas na manhã da quinta-feira, enquanto lavava o chão do saguão, 2 seguranças surgiram. Mr. Hugo Lima, please come with us. O mundo parou. Levado a uma sala branca, viu um homem entrar, alto, magro, cabelos bagunçados. Era Elon Musk. Hugo travou. Não sabia se corria, se chorava, se pedia desculpas. Foi você que corrigiu o quadro? Elon perguntou, direto. Silêncio. Me desculpa. Eu só vi o erro. Não queria. Eu limpo aquela sala toda. Noite. Onde você aprendeu aquilo? Elon não parecia bravo, só curioso. Faculdade, Engenharia Espacial, Universidade Federal do Ceará. E o que faz aqui limpando o chão? Os olhos de Hugo marejaram. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, contou sua história. O silêncio após o desabafo de Hugo parecia ocupar toda a sala. Elon cruzou os braços, os olhos fixos no jovem diante dele. Não como se olhasse um faxineiro, mas um enigma. E o seu diploma? Perguntou, sem rodeios. Tá guardado, no fundo de uma mala. Mas não vale nada aqui. Eu tô ilegal. Vim porque minha mãe tá doente, meu pai morreu. Eu não tinha escolha. Elon recostou na parede de vidro, pensativo. E você resolveu o problema da trajetória sem simulador, sem computador, só olhando? Sim, senhor. Eu conheço aquela equação. Já estudei ela em simulações na faculdade. Tava com um erro de dispersão angular. Era só ajustar a variável ΔT. Por um momento, o bilionário olhou para o chão como se procurasse algo que não estava ali. Me diga uma coisa, Hugo. Sim? Você ainda quer trabalhar com foguetes? O coração de Hugo parou. As mãos ainda seguravam o pano sujo da faxina. É o que eu mais quero no mundo. Naquela noite, não voltou para a garagem onde dormia. Elon ordenou que lhe dessem abrigo temporário nos alojamentos da empresa e mandou buscar seu histórico acadêmico. Hugo chorou em silêncio ao deitar-se num colchão de verdade, em um quarto limpo, com ar-condicionado e uma janela de onde se via o céu. No dia seguinte, passou por uma entrevista formal com a equipe técnica. Mesmo sem visto de trabalho, Elon deu um jeito. Um visto especial de trabalho por habilidade excepcional. Extraordinary Ability. Em menos de 2 semanas, Hugo estava regularizado. Recebeu um crachá novo, uniforme de engenheiro júnior e um laptop da empresa.
O nome dele estampado numa pequena mesa de vidro no setor de análise orbital. Ao caminhar até sua nova estação de trabalho, os olhos dos outros funcionários se voltavam com curiosidade, mas também com respeito. O faxineiro agora era parte do time. Os dias se tornaram intensos. Reuniões, simulações, testes. Hugo parecia ter sido forjado para aquilo. Com humildade, ouvia, anotava tudo, mas surpreendia sempre que dava uma sugestão técnica, soluções criativas, matematicamente elegantes, nascidas da prática e da paixão. Uma noite, ao final do expediente, Elon apareceu na sala. Como está se sentindo? Ainda me parece um sonho. Isso é só o começo, Hugo. Hugo respirou fundo, hesitou por um segundo e então perguntou: Posso trazer minha mãe? Ela está muito doente no Brasil. Elon assentiu. Vamos cuidar disso. Dias depois, Hugo falava por videochamada com Dona Nair. Ela mal pôde acreditar ao vê-lo vestindo um jaleco com o logotipo da SpaceX. Chorou tanto que a voz quase não saía. Eu disse, mãe, um dia eu ia alcançar as estrelas. O aeroporto de Orlando estava iluminado como uma cidade feita de vidro e aço. Hugo esperava no portão de desembarque com o coração acelerado. Em mãos, segurava um buquê simples de flores do campo, as preferidas de Dona Nair. Vestia camisa social azul e calça de sarja, e mesmo assim, seus olhos denunciavam que aquele era o momento mais importante da vida dele. O processo de trazer a mãe para os Estados Unidos foi delicado. Com o apoio jurídico da empresa, ele conseguiu a autorização humanitária baseada na condição médica de Dona Nair. Um médico do Ceará enviara um laudo confirmando a gravidade de seu estado, fibrose pulmonar avançada. Hugo mal dormiu, por semanas até receber o e-mail, autorizada a entrada com acompanhante. Agora, ali, ele esperava com o mesmo nervosismo de quando criança, ansioso pelo primeiro dia de aula. E então a viu, frágil, caminhando devagar, apoiada no braço de uma funcionária do aeroporto. Cabelos grisalhos presos num coque simples, a pele fina e os olhos fundos, mas vivos. Quando o reconheceu, sorriu com força, como se o tempo e a doença tivessem sumido por um instante. Mãe! Hugo correu até ela, a envolveu num abraço. Demorado, ela encostou o rosto no peito do filho e chorou baixinho. Meu Deus, você tá tão bonito, meu filho. Tá um homem. Agora a senhora vai descansar, mãe. Vai ter tudo o que merece. Nos dias seguintes, Hugo transformou o pequeno apartamento que alugava perto da SpaceX em um lar de verdade. Pintou as paredes de azul claro, comprou uma poltrona confortável para a mãe e encheu a cozinha de ingredientes nordestinos que encontrou numa loja brasileira em Orlando. Durante o dia, trabalhava intensamente, agora em projetos de protótipos de propulsores de plasma. À noite, voltava para casa e sentava ao lado da mãe, com uma sopa quente e uma nova história para contar. E hoje, dona engenheira-chefe do meu coração, eu fiz a simulação do novo sistema de ignição, dizia ele animado. E funcionou? Ela perguntava com os olhos brilhando. Quase, mas amanhã eu resolvo. Igual aquela equação no quadro, lembra? Dona Nair ria, apesar da tosse, mas nem tudo era paz. A doença avançava. O oxigênio agora era constante. Hugo contratou uma enfermeira brasileira para ajudá-lo, mas sempre que podia, era ele quem cuidava da mãe. Dava banho, penteava o cabelo, contava piadas antigas. Numa dessas noites, ela segurou a mão dele com força incomum. Promete que vai continuar, mesmo quando eu for embora? Mãe, não fala assim. Promete, Hugo, que vai ir até o fim, que vai voar, que vai mostrar para o mundo o homem que o seu pai e eu criamos. Hugo lutou contra as lágrimas. Eu prometo. Ela fechou os olhos, em paz. E pela primeira vez, Hugo percebeu. Seu maior combustível não vinha da ciência, vinha do amor. A partida de Dona Nair foi silenciosa.
A enfermeira encontrou-a pela manhã, ainda com o rosto virado em direção à janela, onde o sol entrava tímido. Havia um leve sorriso em seus lábios, como quem vê algo bonito no último segundo. Talvez o rosto do marido, talvez o céu que ela nunca deixou de acreditar que o filho alcançaria. Hugo sentou-se ao lado da cama por horas. Não chorava, só olhava. A cabeça dele era um vazio de vento e ruído abafado, como se estivesse num foguete disparado no vácuo. A empresa cobriu todos os custos do funeral. Elon mandou flores. Os colegas do setor orbital compareceram em silêncio. Uma engenheira indiana colocou a mão no ombro dele e disse: "Você trouxe sua mãe até aqui." Ela viu o filho entre as estrelas. Isso é mais do que muitos conseguem. Nos dias que se seguiram, Hugo mergulhou no trabalho. Mas havia algo diferente agora. Ele falava menos. Ria pouco. Passava noites inteiras ajustando algoritmos, refinando cálculos, dormindo na mesa do laboratório. O chefe de engenharia, Dr. Maxwell, percebeu. "Você vai quebrar, Hugo. Não é isso que sua mãe ia querer. Eu sei. Mas se eu parar, eu afundo." Foi nesse período que surgiu um desafio monumental, um novo projeto experimental de lançamento de carga orbital usando combustível híbrido reutilizável. Era uma missão arriscada, com uma margem de erro mínima. O time principal já estava sem ideias, pressionado. Foi Hugo quem apresentou uma solução. Um modelo ousado de propulsão que envolvia algoritmos dinâmicos de autoadaptação conforme a resistência atmosférica. Ninguém no time tinha visto aquilo antes. Elon foi chamado para revisar. "Isso é seu?" ele perguntou, folheando os relatórios. "Sim, senhor. Você quer liderar esse projeto?" Hugo hesitou. "Eu sou o mais novo aqui e o mais brilhante." Assumir a liderança foi como entrar numa atmosfera incandescente. Todos os olhos estavam sobre ele, alguns com admiração, outros com inveja velada. Os relatórios técnicos começaram a carregar o nome dele como Lead Engineer Hugo Lima. E com o tempo, a tensão virou respeito. Ele acordava às 5h, trabalhava até às 22h, comia na empresa, testava simuladores até os olhos não aguentarem mais. Mas sempre passava na sala de descanso, onde havia colocado uma pequena foto da mãe, em preto e branco, junto a uma estrela de papel alumínio, feita por ela quando ele era criança. "Ainda estamos voando, mãe. Ainda estamos subindo." Quando o dia do lançamento chegou, Hugo estava na sala de controle, de pé, com o fone no ouvido, monitorando cada variável em tempo real. A contagem regressiva parecia o bater de um coração gigante. 2, 1... O foguete cortou os céus da Flórida como uma flecha de fogo e sonho. A base vibrou. As telas mostravam uma curva perfeita. E pela primeira vez desde a morte da mãe, Hugo sorriu. Um sorriso sincero. Ele havia feito o impossível. O sucesso da missão reverberou pelo mundo. A mídia especializada elogiava a ousadia técnica do projeto, chamando-o de um salto quântico na propulsão híbrida reutilizável. O nome de Hugo Lima começou a aparecer em artigos, blogs de tecnologia e até em programas de televisão. Mas ele evitava holofotes. Ainda andava pelos corredores com a mesma postura humilde de quando empurrava o carrinho de faxina. Uma noite, Elon o chamou para uma reunião privada. "Você sabe que isso tudo muda as regras do jogo, certo?" disse, enquanto digitava em seu tablet. "Só fiz o meu trabalho." "Hugo, não seja modesto. Você criou uma nova abordagem de lançamento orbital. A NASA está de olho. A ESA também. E mais importante, o mundo está precisando de heróis reais." Hugo respirou fundo. "Eu só queria dar à minha mãe uma vida melhor. Todo o resto..." Aconteceu. Elon o encarou com seriedade. "E agora? O que você quer? Qual o seu próximo passo?" Hugo olhou para o teto. Pensou no quintal de terra batida da infância, nas estrelas que o acompanhavam em silêncio, nos livros rabiscados da biblioteca, e disse: "Quero liderar um projeto brasileiro,
Algo que leve ciência de verdade para os jovens de onde eu vim. Tem muita gente talentosa que nunca vai ter a mesma chance que eu tive. A gente precisa mudar isso. Elon arqueou uma sobrancelha. Um foguete brasileiro? Um programa, treinamento, intercâmbio, talvez até uma base experimental em território nacional. Engenharia é semente, mas ninguém planta no concreto. Elon sorriu. Isso é algo que eu posso ajudar, mas vai dar trabalho. Trabalho é o que não falta, Sr. Musk. Na semana seguinte, os papéis começaram a ser preparados. A SpaceX, em parceria com agências internacionais e universidades públicas brasileiras, iniciaria o projeto Horizonte. E no centro da iniciativa estava Hugo, agora oficialmente nomeado engenheiro-chefe de projetos internacionais. Voltou ao Brasil pela primeira vez desde que partiu. Desceu no Aeroporto Internacional de Fortaleza e respirou fundo, como quem volta ao início da própria lenda. No rosto, os olhos de quem venceu, mas no peito, o mesmo coração que carregava desde o barraco simples onde aprendeu a sonhar. Foi recebido por uma multidão de estudantes em uma escola técnica. Ali, no palco improvisado do auditório, pegou o microfone e disse: "Quando eu era garoto, deitava no chão e olhava para o céu. Me diziam que aquilo era sonhar alto demais. Mas eu digo a vocês, se for para sonhar, sonhem do tamanho do universo. E lembrem-se, ninguém tem o direito de limitar o seu voo." Aplausos, lágrimas, sorrisos. Na plateia, um menino franzino com um caderno surrado no colo olhava para Hugo com o mesmo brilho nos olhos que ele próprio carregava décadas atrás. Era o eco das estrelas. E agora, Hugo não voava mais sozinho. O projeto Horizonte ganhou vida com mais força do que Hugo imaginava. Em menos de 6 meses, ele já havia montado uma equipe mista de engenheiros brasileiros e norte-americanos, estabelecido parcerias com 3 universidades federais e recebido a aprovação de um centro experimental no sertão do Piauí. Terra quente, céu limpo, solo firme. Perfeito para foguetes e sonhos. Mas administrar 2 mundos não era simples. Hugo dividia sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o laboratório climatizado da SpaceX e os campos poeirentos onde crianças corriam descalças. Cada viagem ao Nordeste era uma lembrança viva de sua origem e um lembrete constante de sua responsabilidade. Certa tarde, enquanto testava um protótipo de cápsula em miniatura com estudantes no centro experimental, um garoto de 13 anos chamado Luan se aproximou com um caderno grosso nas mãos. "Professor Hugo, posso te mostrar uma coisa?" "Claro, Luan." O menino abriu o caderno. Dentro, desenhos de foguetes, esboços de circuitos, cálculos em grafite. "Eu não tenho computador, mas fiz tudo na mão. Acha que tá bom?" Hugo sentiu um nó na garganta. Era como se estivesse olhando para si mesmo anos antes. "Luan, isso aqui é mais do que bom. Isso aqui é extraordinário." E ali mesmo, sob o sol forte, prometeu algo ao garoto. "Um dia você vai trabalhar comigo, lá no Zedelos. Se continuar estudando, se não desistir, eu trago você, como me trouxeram um dia." Enquanto o projeto crescia no Brasil, nos Estados Unidos, as coisas tomavam outro rumo. A SpaceX anunciava a missão mais ambiciosa até então: o envio da primeira base orbital semi-habitável, um passo crucial para as missões a Marte. Hugo foi convidado para integrar o grupo de planejamento da missão, um círculo fechado de mentes brilhantes, onde poucos eram ouvidos e todos eram testados. Os dias voltaram a ser longos, as decisões pesadas, e uma escolha começou a rondar seu pensamento: continuar dividindo-se entre 2 mundos ou focar inteiramente naquele que lhe dava mais alcance. Certa noite, após uma reunião intensa, Elon o chamou no terraço da empresa, onde se podia ver o mar refletindo o céu. "Você está em guerra com o tempo, Hugo. Eu conheço esse olhar. Eu sinto que estou falhando com alguém, seja aqui ou lá.
Sempre há uma ausência. Elon, que raramente oferecia conselhos, disse apenas: às vezes, para construir uma ponte firme, a gente tem que pisar em ambos os lados, até ela aguentar sozinha. A frase ficou martelando na mente de Hugo por semanas, até que numa manhã clara de domingo, ele tomou sua decisão. Convocou uma coletiva de imprensa, algo que evitava com frequência. E diante das câmeras, anunciou: eu recuso o cargo permanente na missão orbital. Meu foco, a partir de agora, será o Projeto Horizonte. Não há conquista no espaço que valha mais do que acender uma estrela no coração de uma criança esquecida na Terra. Houve surpresa e aplausos. Hugo não estava deixando as estrelas. Estava trazendo-as para mais perto. 4 anos se passaram desde o anúncio. O Horizonte não era mais apenas um projeto, tornara-se uma revolução silenciosa. Centros tecnológicos foram inaugurados no Piauí, Ceará, Bahia e Maranhão. O programa levava engenheiros da NASA e da SpaceX para o sertão e trazia jovens promissores para os Estados Unidos. Hugo era o elo vivo entre esses dois mundos, um embaixador da ciência popular, da dignidade através do conhecimento. Na sede do Horizonte, no alto de uma colina batizada de Monte Nair, jovens programavam satélites, imprimiam peças em 3D, estudavam mapas celestes. O céu do semiárido nunca esteve tão perto, mas o tempo também pesava. Hugo agora tinha cabelos grisalhos nas têmporas, e embora o vigor ainda o sustentasse, algo dentro dele pedia silêncio. Numa noite quente de agosto, ele recebeu uma ligação. Era Luan. Aquele mesmo garoto de 13 anos. Agora, com 20, estava se formando em engenharia aeroespacial na Universidade da Flórida. Professor, eu queria te agradecer, mas queria mais. Queria mostrar uma coisa. O senhor pode vir? No hangar do Centro Horizonte, Hugo foi surpreendido por uma equipe de ex-alunos, Luan à frente, trabalhando num protótipo de foguete. A gente se inspirou no seu primeiro projeto híbrido. Demos o nome de Nair Himno. Vai levar uma carga simbólica até a estratosfera. Livros, cartas de crianças, fotos dos primeiros alunos. É uma cápsula de gratidão, disse Luan emocionado. Hugo não conteve as lágrimas. Era como assistir ao próprio eco, multiplicado, ganhando forma, força e futuro. Na manhã do lançamento, tudo estava pronto. A plataforma improvisada foi montada no campo seco, com crianças e famílias sentadas em cadeiras de plástico, olhos apontados para o céu. O contador foi iniciado. 10, 9, 8, Hugo segurava uma pequena caixa em mãos. Dentro, a estrela de papel alumínio feita pela mãe e uma carta escrita por ele quando criança, onde dizia: eu vou voar, mãe. Um dia eu vou voar. 3, 2, 1. O Nair Primês subiu como um sonho antigo que se recusa a morrer. E enquanto o céu o recebia, Hugo olhava para cima com olhos marejados e sorriso contido. Pronto, mãe. Agora a gente chegou lá. A multidão aplaudia. Mas ele já não ouvia mais. Estava longe, não no espaço, mas na memória, no quintal de terra, no calor da infância, no colo da mãe, no suor do pai, nas lágrimas caladas dos dias difíceis. E ali, no meio do sertão, entre poeira, suor e sol, Hugo Lima sorriu. O menino pobre que olhava para o céu havia virado o homem que levou o céu para o mundo. E agora, finalmente, podia pousar. Gostou dessa história? Então não deixe ela morrer aqui. Se ela tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa acreditar no próprio sonho. Deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias reais e inspiradoras como a do Hugo. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio, porque aqui cada história é uma estrela a mais no céu de quem nunca deixou de sonhar.
Até a próxima. E lembre-se, o impossível é só o que ainda não foi tentado.